Aqui o assunto com você é esse aprender sobre nós mesmos, o aprender sobre o autoconhecimento. Isso envolve essa real necessidade de todos nós, que é a necessidade da liberação dos conflitos, da liberação dos problemas, da liberação do sofrimento. Portanto, eu desejo aqui com você investigar isso. A pergunta é essa: será possível nos livrarmos deste centro, o eu, o ego, indo além dessas modificações ou mudanças que geralmente nós conhecemos? Sim, nós experimentamos na vida mudanças, modificações, algumas superficiais transformações. E, no entanto, continuamos ainda presos dentro dos limites do eu, dos limites do ego. Haverá uma vida livre desse eu, desse centro, desse ego? Será possível ocorrer essa transformação neste próprio centro, de tal maneira que esse centro seja dissolvido, não mais esteja presente, para uma qualidade de sentir, de agir e pensar na vida livre desse fundo, desse mim? O seu pensar sobre a vida, a sua ação sobre a vida, o seu atuar na vida, o seu sentir na vida. Em geral, é aquilo que nós conhecemos. Dentro desses limites, que é este fundo, este centro, é a presença da pessoa. Será possível uma mudança, uma quebra completa, uma radical transformação em nós mesmos, para que esse centro, esse eu, esse fundo, este sentido de pessoa não mais esteja presente? Observe que a pessoa é basicamente esse cultivo de memória. São as nossas lembranças. São todas as ideias, avaliações, conclusões. São todos os conceitos que trazemos sobre a vida, sobre nós mesmos, sobre o mundo, sobre o outro. A presença desse eu, a presença dessa pessoa. Será possível nos livrarmos desta qualidade de memória? Porque essa é a memória psicológica. Geralmente, no processo de mudança ou transformação que nós conhecemos, ou que pretendemos fazer, é sempre na ideia de termos vivido algo no passado e agora estamos projetando uma vida diferente no futuro. Eu fui isso ontem e serei aquilo amanhã. Observe que este serei, eu serei, é sempre a memória. E por essa razão não há mudança. E exatamente por isso não ocorre uma real transformação em nós mesmos. Me parece que é fundamental ouvirmos mais e mais sobre isso. É por isso que aqui estamos sempre voltando a esses assuntos e olhando de uma forma nova. Nos deparamos aqui com uma comunicação que não é simples, porque como pessoas nós não conseguimos escutar. Não conseguimos escutar o que o outro diz.
porque ouvimos a partir das avaliações e crenças que nós mesmos já temos. Ouvimos para tirar conclusões. Ouvimos para avaliar. Ouvimos para discordar disso. Ou simplesmente concordar. Quando isso está presente, nós não escutamos. É fundamental saber escutar. Isso é importante, porque quando nós sabemos escutar de uma forma real, verdadeira, correta, algo acontece. Uma mudança se mostra, uma transformação se realiza. Esse seu contato com esse escutar é como presenciar algo sem interferir com aquilo. É só o olhar, o perceber. É daí que nasce a compreensão. Quando não interferimos com o que estamos ouvindo. Quando não interferimos com o que estamos vendo. Porque nesse ver não tem esse mim. Não tem esse eu. Não é a partir dos nossos conceitos, preconceitos e ideias. É a beleza desse encontro com o momento. Nesse olhar, nesse perceber, nesse escutar. E isso revela a verdade do que ali está presente. Portanto, nós temos que aprender sobre nós mesmos. Algo possível quando você aprende a escutar suas reações. Você escuta suas reações quando não interfere com elas. Quando não existe nenhum propósito de refutar, de rejeitar o que você está vendo em si mesmo. Repare, isso não é algo simples. Porque nós não gostamos de sentir ciúme, inveja, raiva, medo. Embora esse sentido do eu cultive esses estados, e sutilmente há um nível de prazer. Por exemplo, na raiva, em ser arrogante e sentir raiva. Há um certo nível de prazer na ambição, no poder que essa ambição proporciona. Então, apesar de um certo nível de prazer em estados como esse, a presença do sofrimento também está ali. E nós queremos nos livrar do sofrimento. Portanto, não queremos isso em nós. Não queremos esses estados em nós. E assim rejeitamos. Temos um propósito, e o propósito é refutar isso, é rejeitar isso. Nós não sabemos aplicar diretamente um olhar, um escutar sobre estas reações, sem interferir. O ponto é que a verdade não se revela quando você interfere. Essa sua interferência é de rejeição àquilo que aqui está se revelando. Se você rejeita isso, porque você tem uma ideia de como você deveria estar se sentindo, você está querendo se livrar disso que está aqui para um ideal do que deveria estar aqui. Isso lhe impede de ter um contato direto com a verdade deste momento, deste instante. Observe que nós temos inúmeros problemas. Um deles é a própria insciência de um certo nível de prazer presente no sofrimento. Um outro problema é
a ideia de que pela rejeição nós conseguimos nos livrar. Nós podemos nos livrar, iremos nos livrar. Nós temos toda a possibilidade de nos livrarmos disso. Repare, isso ainda é um problema, porque isso parte de um princípio ilusório, que é a ideia de alguém separado desse estado para se livrar dele. Observe que nada sabemos sobre a liberdade, mas temos a ideia do que é ser livre. Nada sabemos sobre uma vida livre de conflitos, de problemas, mas temos imagens do que isso representa. Tudo isso é parte desse modelo de ser alguém que carrega inúmeros e diversos problemas, desordens, conflitos e sofrimento. Aqui a pergunta é: o que podemos fazer para resolver isso? Para, de fato, uma vida livre de sofrimento. Nós temos enfatizado com você aqui a importância desse encontro com a meditação. O que é meditação? Se deparar com a vida nesse instante se revelando exatamente como ela é, sem a ideia do que ela deveria ser. Se a vida revela aqui nesse momento a tristeza, a preocupação, o medo, essa é a vida se revelando para esse estado psicológico do eu, do mim. Quando colocamos esse mim, esse eu, para querer se livrar disso, ocorre uma separação. Então não há uma compreensão desse momento, uma compreensão da vida. Porque esta separação nasce da ideia do que deveria ser. Isso nos impede de ter uma direta compreensão do que está aqui, do que é. Essa é a forma como nos mantemos nesse condicionamento, nesse padrão de pensar, de sentir e de agir. O ponto é que nós estamos condicionados para pensar de uma determinada maneira, para agir de uma determinada forma, para ouvir e para perceber de uma maneira particular. Esse é o nosso condicionamento. Isso nos impede de olhar diretamente para o momento, para irmos além dele. Isso nos impede de compreendermos o momento para irmos além desse condicionamento. Quando nós reagimos, quando nós queremos nos livrar disso, aqui estamos lhe convidando para ter um encontro com a vida. Aqui a pergunta é: como encontrar Deus? É uma pergunta que muitos fazem. Seu real encontro com Deus consiste nesta arte, que é a arte da meditação. A meditação é olhar para esse instante sem alguém nesse olhar. É escutar esse momento sem alguém nesse escutar. É perceber o que está aqui sem qualquer ideia do que deveria estar aqui. Então há uma verdadeira aproximação desta ciência do momento. A sua mente se aquieta. Há um espaço interno em você, onde se revela algo além do eu, além desse modelo de mente condicionada, de mente egóica. Então se revela a presença divina,
O seu encontro com Deus não é alguém tendo esse encontro. É essa revelação aqui se mostrando quando a pessoa não está. Quando essa forma de sentir, pensar e agir, que é a maneira condicionada, programada deste cérebro, desta mente, não está mais presente. Por isso, a base para tudo isso, a base para essa resposta real de como encontrar Deus, consiste na presença da meditação. A meditação é você, em seu natural estado de ser, livre do eu. Não é a prática de alguém. Não há alguém meditando quando a meditação está presente. É a percepção do momento, sem esse fundo, sem esse passado. A presença desta arte de ser. O nosso verdadeiro encontro com Deus consiste na revelação daquilo que está além do conhecido, além do modelo da mente. Seu natural estado de ser é a presença da vida, é a presença do amor. O seu contato com ele ou ela, o seu contato com a vida, o seu contato consigo mesmo. Quando esta verdade divina de liberdade floresce, temos a verdade do amor. Não é amor aquilo que nós conhecemos por amor. Amor não é pensar em alguém que você ama. Não é buscar alguém para amar ou para que lhe ame. O amor é a realidade deste ser, quando esse mim, esse alguém, não está mais presente. A presença do amor é algo inclusivo, ele inclui ele ou ela. Mas não existe mais esse mim, esse eu. Ele inclui a realidade que é você, em seu ser. No entanto, uma entidade que se vê presente como o pensador, o experimentador, aquele que sente amar ou precisa ser amado, não está mais presente. A direta compreensão daquilo que aqui tratamos com você é esta verdade da liberação. Portanto, quando aprendemos a ouvir todo esse nosso condicionamento, e isso é liberado desta mente, deste cérebro, nesse espaço novo que se abre, se revela esta verdade divina. A presença da beleza é a presença da verdade. Essa verdade é a presença do real amor, daquilo que é você em sua natureza essencial. Não há uma separação entre a realidade deste ser, a verdade de Deus, e aquilo que é você. Esse divino encontro com Deus, este real encontro com a vida, é aquilo que aqui para nós tem real importância. É exatamente isso que aqui estamos trabalhando com você. Se aproximar desse momento de uma forma nova requer um novo olhar para aquilo que aqui está presente. Um olhar possível quando não colocamos a ilusão de uma entidade para esse instante, para este momento.
Esse encontro com a meditação, na pergunta: o que é meditação? A meditação é a presença desta ciência, é a revelação desse instante, é esse espaço novo se revelando. Quando tudo aquilo que a mente, em seu velho movimento, não se mostra aqui presente. Assim, a mente está livre desse mim, desse eu, de todo esse movimento de memórias, de lembranças psicológicas. E assim estamos diante de algo além desse mim. E assim estamos diante da vida, diante da verdade, diante desta realidade divina. Esse aprender sobre nós mesmos revela a liberdade, a liberação, a real mudança, a real transformação para o encontro com esta beleza, com esta singularidade, com aquilo que é, na verdade, indescritível, que é a verdade divina. É nisso que estamos trabalhando aqui com você. Nós temos esses encontros aqui nos finais de semana, onde estamos sábado e domingo juntos. São 2 dias de uma forma online. Quero deixar aqui um convite para você. Você tem aqui na descrição do vídeo nosso link para participar desses encontros online nos finais de semana. Além desses encontros online, temos encontros presenciais e também retiros. Então, se isso é algo que faz algum sentido para você, já fica aqui um convite, já deixa o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui no comentário sim, se faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Olhar sem o eu que olha. Sentir sem o eu que sente. Essa aproximação é a aproximação da real meditação. Na prática, quando há um sentimento, é o sentimento, não tem o eu.